Olá, eu me chamo Clara Costa Silva, sou estudante de Engenharia Química na Universidade de Brasília e faço parte do grupo PET Química da Universidade de Brasília. Em conjunto com o petiano Henrique do Nascimento Coutinho e com o petiano egresso Bernardo Dias de Souza, escrevi o trabalho Olimpíada de Química do Distrito Federal em torno, uma análise descritiva da frequência de medalhistas mulheres, sob a orientação da nossa tutora, a professora doutora Elane Rose Maia. Bem, a Olimpíada de Química do Distrito Federal em torno ao QDF integra parte do Programa Nacional de Olimpíadas de Química e constitui a segunda etapa da SESC que compõe a OBQ, a Olimpíada Brasileira de Química. Ela é classificatória para a primeira etapa nacional da OBQ. A OQDF contempla toda a unidade federativa do Distrito Federal e tem como público-alvo cerca de 110 mil estudantes de ensino médio. Deste total, 75% são escola pública e 25% de escola privada. É importante enfatizar que, no Distrito Federal, a razão entre homens e mulheres é de aproximadamente de estudantes matriculados. Um levantamento feito pelo Open Box da Ciência comprovou que cerca de 40,3% dos pesquisadores com PhD registrados na plataforma Lattes do CNPq são mulheres. Entretanto, a presença feminina ainda é muito menor em áreas de engenharia e ciências exatas da Terra, quando comparadas a áreas das ciências da saúde, linguística, letras, artes e ciências sociais. Existem algumas hipóteses que podem apontar causas prováveis para as diferenças observadas, dentre elas o processo de educação diferenciado entre meninos e meninas. Os meninos recebem mais estímulos quando crianças para interagirem com ferramentas, computadores, carros, enquanto as meninas recebem estímulos voltados para assuntos que envolvem o bem-estar, saúde e educação, o que as induzem a fazer desses tópicos interesses futuros. Outra justificativa pode ser o desestímulo provocado nas meninas por conta de estereótipos sociais, no qual se considera que homens e mulheres apresentam diferentes aptidões em tópicos como matemática. Desse modo, a presente pesquisa tem como intuito analisar a frequência de medalhistas da OQDF no triênio de 2017 a 2019 e verificar se os resultados apresentam disparidades entre os sexos. Foi feita uma análise da participação de estudantes nas modalidades A e B da OQDF no triênio de 2017 a 2019. Os participantes considerados para essa análise foram aqueles que obtiveram uma nota diferente de 0 na prova da Olimpíada. A modalidade A engloba estudantes que cursam o primeiro e o segundo ano do ensino médio, e a modalidade B abrange o terceiro e jovens que já tenham concluído o ensino médio, mas que possuem idade inferior ou igual ao limite estabelecido no edital da Olimpíada. Primeiramente, foi feita uma comparação entre estudantes que participaram do sexo feminino e masculino, dos participantes que não foram medalhistas e dos participantes medalhistas em ambos os sexos. Logo após isso, foi feita uma avaliação estatística por odds ratio, que é uma razão de possibilidades, um tipo de medida de intensidade. Essa avaliação foi feita uma função pré-definida no software IBM SPSS Statistics Training 1 para correlacionar os sexos dos candidatos da Olimpíada com resultados de seus desempenhos, mais especificamente a obtenção de medalhas. É possível ver pelos gráficos que o percentual de homens e mulheres concorrentes é de respectivamente 60% e 40% na modalidade A nos 3 anos. Não muda muito em relação à modalidade B também nos 3 anos. O percentual de homens e mulheres não medalhistas não apresenta uma grande discrepância, estando dentro ainda desse intervalo entre 60% e 40% para cada um. Entretanto, quando observamos o percentual de homens e mulheres medalhistas, é possível perceber uma grande diferença, principalmente na modalidade B, em que em todos os 3 anos, a porcentagem de homens medalhistas foi de cerca de 80%, enquanto de mulheres foi de cerca de 20%. Tiveram resultados significantes para quase todos os anos, com exceção do odds ratio de 2018 na modalidade A, em que o limite inferior do intervalo de confiança a 95% ficou abaixo de 1. Analisando, por exemplo, a modalidade A de 2017, o odds ratio nos informa que, para cada 5 medalhistas, 4 serão homens e 1 mulher.
O maior odds ratio observado é do ano de 2019, na modalidade B, em que o odds ratio foi de cerca de 5,425. Essa breve análise não é suficiente para concluir que o menor interesse de mulheres em participar e também o menor desempenho delas em Olimpíadas da área de ciências exatas se dá por conta das hipóteses levantadas inicialmente. É importante ressaltar também que a aplicação de provas ocorre aos sábados, dia em que a circulação de ônibus no Distrito Federal em torno é afetada em alguns pontos, o que pode ser um dos motivos que dificulte o acesso ao local de provas da Olimpíada. Contudo, há iniciativas que estimulam a participação feminina em programas de Olimpíada, como é o caso do Prêmio Dole, cujo objetivo é ampliar a participação feminina no PNOQ. O prêmio consiste no troféu Blanca Vladislau e na medalha de ouro Mulheres na Química, concedida às mulheres que se destacaram em cada modalidade de premiação do PNOQ. É possível concluir, então, que, com base nos resultados obtidos, fica claro que há uma disparidade tanto na concorrência quanto de medalhistas em ambas as modalidades estudadas ao longo dos 3 anos, e que, de modo geral, há baixo engajamento dos estudantes do ensino médio contemplados pela OQDF. Desse modo, a pesquisa sugere certas interpretações e incentiva os estudos complementares, como a análise das notas de mulheres no grupo de medalhistas. Por exemplo, um modo de incentivar os estudantes do DF em torno a participar da OQDF seria a adesão de mais universidades federais a um meio alternativo de ingresso, como a Unicamp já tem. As vagas olímpicas são destinadas a medalhistas em 15 tipos de Olimpíadas do Conhecimento. O presente trabalho teve como referências o texto Medicina baseada em evidências, o que significa odds ratio, que exemplifica o uso dessa medida estatística, o artigo As Mulheres na Ciência, o interesse das estudantes brasileiras pela carreira científica e dados do INEP em relação à estatística da educação básica em 2019. Muito obrigada pela atenção.